Olá, turma do quinto ano. Estamos aqui para mais uma aulinha de português. Então, nesse primeiro momento, peguem o livro de português com todo carinho, porque o livro precisa ser muito bem cuidado, na página 77. Peguem o livro de português na página 77, coloquem em um lugar bem silencioso da casa de vocês. Nesse momento, é concentração total na aula de português. Por que, tia Jo? Porque hoje nós temos um assunto muito importante. Só para a série do quinto ano? Não. Para todas as séries que estão por vir. E mais importante ainda, para toda a nossa vida. Que assunto é esse tão importante assim? É o assunto pontuação. Aonde nós vamos conhecer, que eu acredito que vocês já conhecem, para que serve cada sinal de pontuação da nossa língua brasileira. Pois bem, a pontuação é importante? É sim, porque são sinais gráficos que nos fazem compreender as falas e os textos. Por exemplo, quando vocês fazem um texto em redação, a tia diz assim, faltou sinal de pontuação. Por isso, seu texto ficou sem sentido. Sabe por quê? Porque os sinais de pontuação, eles dão sentido às nossas falas e aos nossos textos. Quando a gente faz um texto que a gente não coloca sinal de pontuação, a tia termina sem entender. Quando você não coloca uma vírgula no lugar certo, um ponto de interrogação no lugar certo, como é que a tia vai entender que você está querendo fazer uma pergunta? Então, todos os sinais de pontuação são importantes para que a gente possa compreender o que está sendo falado. Bom, quando a gente usa os sinais de pontuação nas frases, você vê que até a entonação da voz é diferente. Que a entonação da voz, tia Jo? É o jeito como você fala, é o tom como você fala. Se é um tom de alegria, se é um tom de tristeza, se é um tom de pergunta, se é um tom de ordem. Então, tudo isso você encontra através dos sinais de pontuação. E nós temos aqui no quadro já escrito algumas aplicações dos sinais de pontuação. Tem assim, a primeira, indica o fim de uma frase. Quem é que indica o fim de uma frase? Vamos olhar aqui. Quem é que apenas indica o fim de uma frase? O ponto final. O ponto final, ele indica o fim de uma frase. Tanto que ele é um dos sinais de pontuação mais utilizados. Eu chego e digo assim, eu gosto da minha escola. Eu estou afirmando que eu gosto da minha escola. E no final eu coloco o quê? Um ponto final. Eu gosto de aprender. Eu estou afirmando que eu gosto de aprender. E o que eu coloco? Um ponto final. Então, indica o final de uma frase, de um texto, de uma conversa. Depois, nós temos duas dicas. Ela dá uma pequena pausa e ela serve para uma enumeração. Quem será ela? Vamos ver a nossa famosa vírgula. A vírgula é utilizada nos textos, nas frases. Ela também é muito utilizada. Para quê? Para dar uma pequena pausa. Por exemplo, João vai ao supermercado. Depois do João, a tia usa uma vírgula. Ou então, onde é que a gente mais usa aqui na escola? Quando a gente faz o cabeçalho, a gente coloca assim, Miguel Alves, vírgula. Aí diz o restante, o dia, o mês e o ano. Para uma pequena pausa ou para uma enumeração. Como assim para uma enumeração? Quando a gente diz assim, fui ao supermercado e comprei. Aí você vai citar o que você comprou. Banana, laranja, limão, chocolate, abacaxi. Entre esses elementos que você comprou, que você enumerou, você coloca entre eles vírgula. Porque se não colocar entre eles vírgula, fica errado. Tia Jo, mas eu queria compreender melhor com mais frases. Calma, agora a tia só está dando a explicação. Daqui a pouquinho nós vamos ter várias frases para a gente compreender melhor o conteúdo. Quem é que indica uma pausa maior do que a vírgula? A vírgula já é uma pausa. Quem é que indica uma pausa maior que a vírgula? É o nosso colega
ponto e vírgula. Então, quando vocês veem um ponto e vírgula em uma frase, vocês já sabem que ele indica uma pausa na leitura maior do que a vírgula. É como se eu pensasse um pouco antes de responder. Fui à praia, depois, ponto e vírgula, fui ao supermercado. Então, é uma pausa maior do que a vírgula. Já já nós vamos ver nas frases. Quem é que é usado no final de uma das frases interrogativas? Vamos pensar, no final de frase interrogativa, eu faço uma interrogação. Logo, eu vou utilizar quem? O meu ponto de interrogação. E o que é uma frase interrogativa? É quando eu faço uma pergunta. Por exemplo, alunos do 5º ano, estão gostando da aula? Olha a entonação da voz da tia para fazer uma pergunta. Sim, professora. Sim, tia Jo, estamos gostando da aula. Você já respondeu com um ponto final. Outra pergunta. Estão fazendo as atividades, turma? Olha a entonação da voz da tia. Porque eu estou fazendo uma pergunta, certo? Agora nós vamos para os outros sinais de pontuação. Então, bom, a gente já aprendeu para que serve o ponto final, a vírgula, ponto e vírgula e a exclamação. Agora, continuando os sinais de pontuação, nós vamos ver outros sinais. Indica o final de uma frase exclamativa. Se indica o final de uma frase exclamativa, só pode ser o ponto de exclamação. Tia, o que é uma frase exclamativa? É aquela onde você pode expressar os seus sentimentos. Sentimento de dor, de alegria, de tristeza, de espanto. É onde você pode expressar as suas emoções. Essa é uma frase exclamativa. Então, no final de uma frase exclamativa, a gente usa o ponto de exclamação. Por exemplo, quando eu digo, meu Deus, nossa, que dia lindo. Então, eu digo assim, que turma linda. Então, esses estão demonstrando minhas emoções. Então, eu utilizo um ponto de exclamação. Depois, esses dois dizem respeito ao mesmo sinal de pontuação. Indicam uma citação explicativa ou quando se vai mencionar alguma coisa. Qual é? Os dois pontos. Por exemplo, quando eu vou citar alguma coisa. Fui na escola e vi as professoras. Eu coloco o quê? 2 pontos, porque eu vou citar que professoras eu vi. Tia Jo, tia Josane, tia Ana, tia Maria, tia Fatinha. Então, antes de citar, eu coloco os 2 pontos, porque eu vou fazer uma citação explicativa de que professoras eu vi. Ou quando eu vou mencionar alguma coisa. Sabe quando a gente está fazendo uma produção de texto, que a gente vai colocar a fala do personagem? A gente coloca assim, e ele diz, e ele diz. Aí eu coloco 2 pontos antes de introduzir lá embaixo no parágrafo a fala do personagem. Antes de introduzir a fala de um personagem, eu coloco o quê? Sempre, gente, sempre que eu estiver fazendo um texto, eu tenho que colocar um travessão. Um travessão antes de quê? Antes de introduzir a fala do personagem. Então, se eu estivesse fazendo um texto, a tia colocaria assim. E Marcela falou. Como eu vou fazer uma menção que ela falou, eu coloco que sinal de pontuação? 2 pontos. Aqui eu tenho um parágrafo. Eu vou colocar o travessão debaixo do outro parágrafo. Foi o que Marcela falou. Estou com saudades. Isso que foi o que a Marcela falou, antes eu tenho um travessão, porque indica a fala de personagens.
Então, hoje nós conhecemos todos os nossos sinais de pontuação, a maioria deles. Ponto final, vírgula, 2 pontos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, 2 pontos e travessão. São os nossos principais sinais de pontuação. E agora, Tia Jo, agora nós vamos para os exemplos desses sinais de pontuação, para que fixe bem na nossa mente. Então, turminha do 5º ano, vamos lá com os exemplos sobre pontuação, como a tia tinha prometido? Vamos lá. A tia diz assim: como vocês estão? Olha o tom da voz da tia. Como vocês estão? A tia está fazendo uma pergunta. Quando se faz uma pergunta, nós temos uma frase interrogativa, então a gente usa o sinal, o ponto de interrogação, porque estou fazendo uma pergunta. Depois vocês respondem assim: nós estamos bem. Vocês estão declarando, afirmando que estão bem. Nós estamos bem. Ponto final. Depois eu digo assim: que turma linda! Que turma linda! Olha o sentimento da tia expresso na face. Um sentimento de alegria, né? De emoção por estar vendo uma turma linda. Então, qual é o ponto que expressa emoção? Ponto de exclamação. Depois aquele que a tia falou lá no vídeo, Miguel Alves, 15 de maio de 2020. Depois do Miguel Alves, sempre, isso aqui vocês são doutores, a gente utiliza uma vírgula. Fui ao mercado e comprei. Eu vou citar uma citação explicativa. Como eu vou citar, eu coloco o quê? 2 pontos. Aí sim eu cito o que eu comprei: sal, pimenta, suco e frutas. Entre esses elementos que a tia comprou, ela coloca o quê? Vírgula. Muito bem. Sal, pimenta, suco e frutas. No final, ponto final. A vírgula que representa uma pequena pausa. Agora é questão de tempo. Dou aquela pausa maior do que a vírgula. Nossa vitória está garantida. Qual é a pausa maior do que a vírgula? Ponto e vírgula. Nossa vitória está garantida. Acabou, ponto final. Disse ele. Como eu vou citar, eu coloco o quê? 2 pontos. Eu vou citar uma fala. O que foi que ele disse? Estou com saudades. É o que a tia também está sentindo. Estou com saudades. Como é a fala de um personagem, antes eu coloco o quê? Travessão. No final, ponto final. Entendido? Aqui estão os nossos exemplos sobre sinais de pontuação.